todos e todas. Eu me chamo Bruno Amâncio, sou professor de filosofia, pertenço ao grupo de estudos do FIP, que está promovendo essa atividade de hoje. Estou muito feliz com vocês. Falta mais ou menos umas 30 pessoas inscritas, acho que elas se perderam por aí, mas até a próxima quinta-feira elas se encontram. Mas independente disso, eu estou muito feliz pela presença de vocês, pela presença do professor, pela presença do professor Felipe. São companheiros, são camaradas, são pesquisadores e docentes que, assim como outros e outros que virão, para tentar oportunizar cada vez mais e melhor aquelas e aqueles que estão atuando organicamente na docência, seja na educação básica, através da educação infantil, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio e do ensino superior. Embora que a educação no Brasil e a dinâmica do capitalismo, reflexos e reflexões com o novo ensino médio, o nosso objetivo, tanto da comissão organizadora quanto das e dos docentes que foram convidados e confirmaram a presença para fazer essa construção conosco, tentando nos aproximar cada vez mais e melhor do ensino médio. Nada impede que todas as pessoas que queiram participar dessa construção estejam próximas. O que eu quero dizer mas eu atuo na educação infantil, mas se você tem uma curiosidade, eu interpreto a sua curiosidade como uma curiosidade epistemológica, eu acredito, sem muita dúvida, que você está no lugar certo com as pessoas certas. E falando em pessoas certas, obviamente, eu suponho, quase tendo, que as exposições que nós vamos apresentar de hoje até dezembro não são respostas exatas, não é a fórmula do bolo, não é um simulacro de uma propaganda de margarina ou cartão de crédito. São possibilidades de interpretar e intervir nessa realidade concreta como cada um consegue. Vou parar de falar, porque senão eu vou falar em demasia. Quero apresentar para vocês o professor Felipe Duque, que é professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Professor doutor Felipe Duque. Tem uma pessoa extremamente combativa, um pesquisador muito dedicado, um docente também muito comprometido. Isso não é a rasgação de seda, que faz parte do que a gente idealizou de aproximar a vocês. O meu professor e, se eu posso assim dizer, amigo, o professor Victor, pertence ao programa de pós-graduação em educação aqui da Universidade Federal Fluminense. É meu companheiro também do grupo de pesquisa, que é o FIP. E, bom, é uma pessoa também que eu acredito, sem muito equívoco, tem bastante para contribuir na nossa compreensão dessa realidade, desse fenômeno que atravessa principalmente o ensino médio, ou o novo ensino médio. Bem, como eu disse, acho que eu já falei demais. Peço desculpas pelo atraso. Se a grande maioria de vocês vieram dos seus locais de trabalho ou de estudo, estão cansados, então sem mais delongas, mais uma vez obrigado, e eu vou passar a palavra, pode ser para você, Felipe? Já está aqui mais próximo. Tá bom. De antemão, agradecer o convite do Bruno, de estar aí contribuindo nesse debate junto a esse projeto do FIP, ao professor Vitor, que é uma honra dividir esse debate, e também quem está aí nos compartilhando, para a gente pensar um pouco junto no debate. A gente, uma coisa de palestra, uma coisa bem radicalizada, mas o debate para a gente
está trazendo reflexões conjuntas, síntese, né, até para a gente pensar o nosso proceder, aí, o nosso ofício no magistério, que vai vir a ser, né, atuar aí no magistério, na educação, na rede básica, enfim, para a gente trazer alguns elementos. Eu vou procurar abordar o debate referente ao ensino médio, né, especificamente, vou procurar abordar um pouquinho que eu já vim estudando, que é a questão do empreendedorismo, que é um debate novo e que está na essência do novo ensino médio. E aí trazer um pouquinho de como é que ele se desenvolveu essa noção, como é que ela aterrissou aí nesses novos currículos. Né? Para isso eu pretendo fazer um resgate aqui, entendeu? Lembrar que o neoliberalismo, ali na década de 90, para enxergar a educação com um potencial de mercado, com mais intensidade, principalmente ali naquele pós-queda do Muro de Berlim, solução da União Soviética, enfim, todo aquele debate do Iema da história, que a gente já está careca de saber, e a educação ela vai tomar um patamar um pouco mais diferenciado, vai ser olhado com um olharzinho, vai ser observado com um olhar mais cifratório, né? Ou seja, aquela coisinha de cifras, uma oportunidade de mercado aí, como diriam os liberais. E aí você vai ter um envolvimento mais aprofundado de organismos multilaterais, internacionais, e aqui no Brasil, enfim, Banco Mundial, FMI, etc. E aqui no Brasil algumas agências, né, da burguesia também vão apresentar aí suas resoluções, né, seus parâmetros para pensar o ensino dessa forma, que é mais mercadológico, tudo mais do seno, enfim, esse debate que a gente já tem acumulado, né? E fora esse debate de enxergar a educação como algo cifratório, uma coisa que, né, uma coisinha que vai valor de mercadológica, você tem também a intenção da educação sob a perspectiva ideológica. A gente vê, assim, sabe que está passando por transformações no mundo do trabalho, né? O toyotismo é um debate que a gente tem bastante qualificado. E nesse novo parâmetro, o capital exige um trabalhador proativo, que se múltiplas as tarefas, né, que sabe competir. Então, aí, falando em competir, a gente tem as chamadas competências do relatório Jacques Delors, de 96, 98, que ali vai dar os 4 pilares, né, do aprender aquela coisa toda, estruturação dos currículos, e vai atacar frontalmente também o legado iluminista, né, naquele debate também que vai casar, vai dar para a gente desenvolver aqui, mas vai casar um pouquinho com o estruturalismo, de atacar, fazer um ataque ao cartesianismo, toda aquela discussão que eu acho que um pouco mais para frente a gente pode pensar melhor. Nos anos 2020, né, isso daí toda a década de 90, tá, gente? Estou passando bem rápido, foi um debate que acho que a gente já tem acumulado, mas nos anos 2020 a gente vai ter novos atores, né, novas concepções nessa abordagem que se direciona para a educação, que vai culminar aí nessa reforma do ensino médio. O neoliberalismo vai resgatar a noção do empreendedorismo, né? Que é uma noção suave para dar uma dimensão saudável à precarização do trabalho. Tá? E o empreendedorismo ele é um conceito novo, né? A gente pode dizer conceito, mas uma noção nova, mas que já tinha sido abordado por liberais clássicos e intelectuais do neoliberalismo, né? Aquela forma ali da década de 30 a 40. Eu fiz um resgate, né, do empreendedorismo, e a primeira vez que eu achei o termo, né, o intelectual chico que eles dizem, foi com Richard Cantillon, ali no século XVIII, que é um economista, né, enfim, é uma das referências do liberalismo clássico, né, e ele entendia o empreendedorismo como uma aventura, né, você investir algo sem medo da manhã. Ele vai usar muito o exemplo do Marco Polo, né, aquele viajante que percorreu mares aí sem saber o que encontrar. E o Cantillon ele era um apostador, né, um banqueiro, então ele tinha muito dessa coisa assim, da aventura, de achar que você tinha que investir de qualquer jeito, enfim. Aí você, no século XIX, você tem uma outra caracterização do empreendedorismo, com um francês chamado Jean-Baptiste Say, que ele vai falar que o empreendedorismo, o sujeito que está norteado pela característica do empreendedorismo, é
é o sujeito que tem a capacidade de enxergar a demanda e investir naquele negócio. Isso é muito explorado hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, como ilustração, quando começa a chover, né? Quer dizer, quando o tempo começa a nublar, a primeira coisa que aparece no trem, na porta do ônibus, do metrô, o pessoal vendendo guarda-chuva. Então eles usam muito esse exemplo, tá vendo? São empreendedores que viram uma demanda que está para surgir e se antecipar. Isso é empreendedor, né? Então a leitura que o Jean Baptiste Say que eles incorporaram. E por fim a gente tem mais recente o Schumpeter. O Jean Baptiste Say, só para deixar claro, o cara que está ali no auge do iluminismo, que é diferente do Cantillo, que é uma formação mais acadêmica, mais crítico, a monarquia, a igreja, aquela coisa toda, então ele tenta dar uma formulação mais acadêmica para o empreendedorismo. E por fim, mais avançando já no século XX, a gente tem o Schumpeter, que é um sujeito que chegou a ser do Partido Socialista, fez algumas leituras marxistas e ele entendia que o empreendedor está envolvido pela destruição criativa, né? que é você criar demandas para que elas sejam esgotadas. Então, ele reconhecia que o capitalismo era um modo de produção que estava sempre em crise, então você tinha que destruir e criar coisas novas para ele sobreviver. A partir daí, já a gente vai ter os neoliberais clássicos na década de 30 e 40, que vão ser os sujeitos que vai dar uma formulação um pouco mais complexa para essa ideia de empreendedorismo. Ele vai resgatar o que Cantillon, Baptiste Say, alguma coisa do Schumpeter apresentou, e a partir daí eles vão dar uma observação ontológica, né, eles vão dar uma noção ontológica para o empreendedorismo, né? A gente sabe que para Marx a ontologia do ser social é um trabalho que a gente recria, né? Que a gente se cria, que a gente transforma a natureza, aquela coisa toda. Para os neoliberais clássicos, não. Nós nos criamos individualmente a partir do empreendedorismo, né? A nossa espécie, ela é ontologicamente desenvolvida para investir, para o mercado, né? Eu acho que é importante essa caracterização, porque, principalmente na figura do von Mises, ele vai apresentar essa formulação de forma bastante taxativa, né? E aí você vai ter figuras como, por exemplo, o Hayek, que é um neoliberal clássico também, que ele vai dizer o seguinte: a partir dessa caracterização que o Mises deu, a gente tem que entender como é que a gente vai fomentar esse empreendedorismo, né? Alertar isso dentro da nossa espécie. E o principal instrumento de ideologização é a escola. Então, para Hayek, por exemplo, você tem que retirar do currículo todas essas disciplinas que, né, os neoliberais elas não têm nenhuma utilidade para o mercado, vamos colocar falando grosso modo. História, sociologia, geografia, por aí vai. O currículo ele tem que ser abastecido somente com disciplinas que ensinem o empreendedorismo, porque isso é natural da nossa espécie. A nossa espécie ela tem a sua essência, né? Ela é ontologicamente voltada para empreender, para o mercado, né? E essa percepção ali na década de 30 e 40 vai ficar adormecida, logicamente. A gente vai ver, depois que esses neoliberais vão começar a ser resgatados enquanto figuras intelectuais, o Pinochet na década de 70, Margaret Thatcher, Reagan, por aí vai. Mas só que essa percepção de empreendedorismo como ontologia, né, como ontologia do próprio mercado em si, ela vai ser resgatada com mais vigor agora nos anos 2020, né, que tem vários objetivos incluídos. O primeiro deles, mais evidente, é corroer o debate crítico dentro das escolas, das unidades escolares, dos colégios, né, quando você retira essas disciplinas críticas, você consequentemente está naturalizando, você está absorvendo, né, essa concepção para dentro da sociedade, da formação do sujeito, né? E uma outra coisa é implementar essa visão, porque aí já é um debate mais, se a gente colocar, mais periférico, mais a nível de Brasil, que é implementar essa visão naturalizada da precarização do mundo do trabalho, né? Aquela lógica, o sujeito tem um trabalho precarizado, entregador de iFood, Uber e tal, só que ele é um empreendedor
E isso tem que ser desenvolvido dentro das unidades, né, unidades escolares, nos colégios, conforme essa turma fala aqui. E essa reforma do ensino médio ela é bem didática, porque, por exemplo, você tem uma formação ali, do jeito que ela foi constituída, que ela não foi impugnada, né? Embora ela poderia ser impugnada unilateralmente, afinal a medida provisória do Temer não precisava nem passar pelo Congresso, nem por tantas discussões, ela também foi rechaçada no último CONAI, mas de qualquer forma ela ainda manteve a sua essência. Por exemplo, essa reforma, se você for pegar o currículo ali, grosso modo, é uma formação para um trabalhador de iFood mínimo. Se a gente for assim, de certa forma, bem rasteira. Porque você tem ali algumas coisas de escrita, que é o suficiente, que está ali o pedido ali no celular. Você tem alguma coisa de conta, continua de matemática, né? Que é para poder fazer o cálculo aqui. E também alguma coisa de tecnologia para poder estar ali, enfim, acessando aquela ferramenta de trabalho que é o celular. Então é uma formação bem reduzida e bem utilitarista, né? Só que aí você tem que dar essa roupagem de que o sujeito, o empreendedor, você tem que dissolver essa ideia do trabalhador, tá? E tem uma questão, né, que a gente resgata também, que é uma preocupação porque ela ataca também lateralmente a democracia escolar, né? As matérias clássicas, que é o legado do iluminismo, da Revolução Francesa, ainda quando a burguesia era revolucionária, tinha, né, as disciplinas para entender o mundo com todas as suas limitações, mas ela é atacada no seu vértice, né? Ela é atacada direto. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está passando por um processo de crise civilizatória, né? As instituições clássicas estão sendo dissolvidas desde o âmbito curricular, como apresentado aqui pelo Zé Paulo do ensino médio, e uma adesão acrítica a esse modelo empreendedor do mercado, como também dentro da unidade escolar. A partir do momento da unidade escolar que você retira essas disciplinas clássicas, você tem como consequência também ataques de coletivizações, né? Lastro das lutas ali da década de 80 da educação, como o PPP, dentro da unidade, PPI, uma série de coisas, né? Tem um escritor chamado Walter Benjamin que ele fala que se você quer ver uma decadência de uma civilização, é só você ver também a decadência dos seus monumentos. Então você vai ver o Museu do Louvre pegando fogo, a Biblioteca Nacional pegando fogo, escola sendo fechada, enfim, várias formas que mostram que a gente vive de fato uma crise civilizatória e o empreendedorismo é um impulsionador ideológico, hoje se capilariza aí através do principal centro formador da classe trabalhadora, que ainda é a escola e os colégios. Então, encerro por aqui, agradeço o debate e aí a gente vai fazendo a discussão. Bem aí atrás? Tranquilo? Bom, primeiro eu queria agradecer demais o convite, né? Saudar a iniciativa, muito importante, necessária. Qualquer iniciativa que resgate a tradição histórica do município, né? Em promover esse diálogo para fora dos muros da universidade, ele tem que ser sempre ressaltado e louvado aqui. Então, primeiro eu queria agradecer demais, agradecer a generosidade do convite. É um prazer estar aqui com vocês, ter o nome lembrado, para que a gente possa, na verdade, conversar. Muito antes de promover certezas, verdades inquestionáveis, diagnósticos indefectíveis, vou passar aqui esse tempinho com vocês, fazendo algo que eu costumo fazer nos meus cursos, né, para que o Marcos não me deixa mentir, que é muito mais compartilhar angústias do que necessariamente certezas. E como a gente está em um universo bastante angustiante, como o Felipe apresentou aqui, aliás, Felipe, também é um prazer, uma honra estar aqui com ele, tentar, obviamente, estabelecer a ponte com o que o Felipe apresentou aqui para a gente, esses marcos históricos, simbólicos do momento que a gente está vivendo,
mas dentro do título, né, que é Educação no Brasil pós-pandêmico, neoliberalismo e capital imperialismo, eu queria justamente fazer aqui um percurso com vocês, pensando todas essas mazelas que o Felipe já antecipou para nós, para que caiamos ao final numa reflexão especificamente sobre educação, sobre Freire, sobre uma série de outras questões que nos são muito valiosas e a gente precisa entender em que lugar isso se encontra no contexto que a gente está inserido. Tá? Então, lembrando lá o Gramsci, né, que é o pessimismo da análise, né, mas o otimismo da inteligência, da vontade, mas a gente está aqui ainda gramscianamente de forma angustiada. Agora, também é sempre catártico saber que a angústia não é só sua, é a angústia de um monte de gente. Então a gente vai tentar compartilhar isso aqui, espero que de maneira bastante serena. Então, quando o Bruno conversou comigo e ele me apresentou o título, eu fiquei durante um tempo justamente pensando qual seria a melhor abordagem para dialogar com esse tema. É um tema muito vasto, e aí eu optei por justamente traçar com vocês um percurso e ao mesmo tempo entender o quanto que essa dinâmica preocupante que a gente está inserido, o quanto que ela interfere no nosso trabalho, no nosso cotidiano dentro de sala de aula, e por que essa complicação, por que esse nosso cotidiano vem cada vez mais sofrendo dificuldades e as comunicações são cada vez mais truncadas, seja entre educandos e educadores, seja entre pais de alunos e educadores, administradores de escola e docentes, docentes e educandos, enfim. É um cenário muito conflituoso e muito preocupante. E é claro que os tempos que a gente está vivendo, esses tempos atuais, são tempos que refletem mudanças e transformações em inúmeras esferas. Inúmeras frentes e inúmeras esferas. Né? Esse deslocamento que o Felipe já começou a mostrar para a gente, né, apresenta uma espécie de novo modus vivendi que estamos simplesmente atravessando, mas sem aquela devida prudência de dar um passo para trás para tentar entender, afinal de contas, qual o tamanho desse cenário. É aquilo que dois autores franceses, Pierre Cardot e Bruno Naval, chamam de nova razão do mundo. Então a gente está realmente atravessando esse cenário onde uma nova razão, o Felipe mencionou isso aqui para a gente, esses valores estão em alteração, não só valores, certezas, convicções, relações, pontes sociais, perspectivas políticas, utopias, futuro, tudo isso está sofrendo mutação, ou melhor, mutações, enquanto a gente está aqui simplesmente tentando levar a nossa vida cotidiana. Essa sociedade neoliberal, que está aqui no título do nosso encontro de hoje, é cada vez mais violenta, cada vez mais competitiva, né, promovendo uma profunda mercantilização de todos os aspectos da vida, tudo é comerciável, tudo é vendável, tudo é descartável. Isso vai, obviamente, aprofundando contradições, desumanizando cada vez mais e vai norteando essa nossa existência a partir de um diapasão muito simplório de um mundo dividido entre vencedores e perdedores. Tá? Dialoga também com essa dinâmica do empreendedorismo. Se você é empreendedor, você é um vencedor. Se você não é um empreendedor, você é um derrotado, e a culpa disso é só sua. Não tem nada a ver com a questão de falta de oportunidade, do próprio sistema capitalista não liberal, nada disso. A culpa é sua, resigne-se, né? E se não gostou do futuro que te apresento, então mude você, porque as circunstâncias serão as mesmas. É aquilo que o Ricardo Antunes, já um grande estudioso desse mundo do trabalho, principalmente das mutações do mundo do trabalho, vem gritando aos quatro ventos, né, os males que a gente vem trivializando entre nós: depressão, ansiedade, burnout, suicídio, síndrome de pânico. Tudo isso passa a ser uma espécie de situações triviais do nosso cotidiano, né? Não restrito a nós, docentes dentro de sala de aula, mas a gente começa a conviver com isso de uma forma assustadoramente natural, né? O burnout agora é algo
trivial, todo mundo vai conhecer alguém que está passando por isso ou já passou, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, né? O suicídio é uma palavra que passa a frequentar o nosso vocabulário de maneira muito tranquila. Eu estou muito sufocado, não aguento mais e a gente vai terminar por aqui. Então a pergunta é, o que está acontecendo? Se a gente olha para isso e trivializa esse tipo de situação, que tipo de sociedade a gente está construindo a partir da banalização dessas características e desses problemas psíquicos da maior gravidade. Né? Essa expansão desenfreada desse trabalho precarizado, ubelizado, né, se intensifica nessa era marcada pela devastação do trabalho. Quer dizer, muitas vezes há uma leitura um tanto quanto enviesada, né? E até uma iniciativa de tentar criticar o marxismo a partir das mutações do mundo do trabalho. Então, como o pensamento marxista tem a questão ontológica do trabalho, a ontológica social está no trabalho, na medida que o trabalho sofre mutações, então o marxismo, por sequência, não traz mais, o marxismo do século XIX, não traz mais respostas a esse trabalho que hoje está todo transformado. Só que, enfim, a revisão crítica leviana não vai no cerne da questão, que é continuamos a organizar a nossa vida social através do trabalho. Isso não mudou, o que mudou é o trabalho e as condições de trabalho, cada vez mais atrozes, cada vez mais preocupantes, cada vez mais doentias, como eu acabei de falar para vocês. Isso aqui não é algo, não é um estresse elevado que você passou por uma semana difícil. Não. Esses problemas que eu voltei aqui, eu pontuei aqui com vocês, são problemas absolutamente cotidianos, em que com certeza na escola, fora dela, a gente já teve que lidar com essa situação. Hoje a gente sabe que nesse cenário, cenários de crises, de transformação, né? Aquela coisa que como o nosso Gramsci de sempre, né, está mostrando para a gente que muitas vezes, naquela conjuntura em que o velho ainda não morreu completamente e o novo ainda não conseguiu nascer, a gente tem um contexto de crise onde as maiores barbaridades podem aflorar. Tá? Esse interregno muito valioso do pensamento gramsciano é importante, eu acho que vai trazer luz aqui para uma série de chaves que eu quero propor aqui com vocês para que a gente possa depois debater, que é o foco e mais importante do encontro de hoje. Então, esse contexto de crise aguda, ele acaba, obviamente, servindo para a amplificação de retóricas e posturas políticas salvacionistas, autoritárias, profundamente demagógicas, moralistas, com soluções fáceis. Afinal, se a gente começa a trabalhar desde aquilo que o Felipe nos contou, numa dinâmica binária de certo e errado, vilão e herói, bom e mal, então a gente vai também trabalhar com soluções rápidas para problemas complexos, né? De forma muito leviana. Não resolve porque não quer, não resolve porque não tem vontade política. Começam essas retóricas, repito, salvacionistas, demagógicas, e que tem como principal objetivo capitanear esse público que obviamente sente, como estamos tentando falar aqui, que algo está acontecendo, a frustração é muito grande, mas como o próprio Schumberg, que foi citado aqui, trabalha nessa dinâmica de um elitismo competitivo. São as elites tentando capitanear esses grupos em termos eleitorais. Isso faz parte do jogo, ok. Agora, a gente vem percebendo que esse cenário, a despeito de fazer parte do jogo, ele vem sofrendo algumas singularidades e especificidades, pelo menos nos últimos 8, 10 anos. A gente for voltar lá para 2014. A gente olha, por exemplo, para o Brasil e para o mundo de 2005 e olha para agora, parece que é outro universo. É como se a gente estivesse voltando para a época dos nossos pais, assim, uma coisa, um distanciamento extraordinário. Estamos falando de 2005. Né? Então a gente precisa entender que as transformações estão acontecendo, essas retóricas estão emergindo de maneira oportunista, né? Como sempre, mas tem algo de diferente nessa história. A coisa está pior. Né? E aonde está pior? A gente vai tentar chegar
nessas questões. Se a gente está percebendo que vários aspectos do mundo da vida vêm se alterando, né, de forma dramática, seria ingênuo da nossa parte imaginar que a educação, por exemplo, estaria completamente fora desse processo de transformação. Se o mundo da vida, se essa nova razão de mundo, se esse modo de vivendi vem sofrendo alterações das mais variadas matizes, o que a educação vai estar fora disso? Né? Já citamos aqui, né? O Felipe já citou a questão do novo ensino médio e tal. Claro, é um sintoma disso, mas não é só isso. Né? Não é causa, é sintoma. A gente precisa entender o que está acontecendo para a educação sofrer o que está sofrendo, porque o cenário é diferente, portanto, os ecos dessas transformações que a gente está tentando pautar aqui serão ecos muito mais eloquentes dentro da educação, como poderia ser diferente. Então, o que acontece é que dentro dessa nova razão de mundo, a gente também vem percebendo novas formas de atuar, né, agir nesse mundo, mas principalmente, e aí eu acho que a gente já começa a traçar aqui algum tipo de vereda interpretativo, a gente começa a perceber novas formas de sentir esse mundo. O Benjamin foi citado aqui há pouco tempo pelo Felipe. Né? A sensibilidade do Benjamin é uma coisa absolutamente extraordinária. E eu acho que a gente pode assim, chamá-lo para esse debate a respeito dessa nova forma de sentir o mundo. Porque é através desses sentimentos, desses instintos, que a gente vai começar a tentar pontuar algumas possibilidades interpretativas do momento em que vivemos dentro e fora de sala de aula. Porque esse sentir, ele vai trazendo não novas emoções, mas emoções há muito reprimidas que passam a ganhar uma espécie de salvo-conduto para se expressarem em inúmeros espaços, inclusive ou principalmente no espaço público, que são os sentimentos de rancor, frustração, ódio, revanchismo, vingança. Esses sentimentos são sentimentos muito importantes para serem mobilizados para um ator que emerge de forma muito contundente nesse contexto que a gente está tentando conversar aqui, que é essa nova extrema-direita. Esses sentimentos, rancor, ódio, vingança, tudo isso, ressentimento, principalmente ressentimento, são novas formas de sentir esse mundo, de se envolver com esse mundo, e passam a atuar como bússolas de referência para pautar as relações humanas, sejam relações familiares, sejam relações profissionais, sejam relações íntimas e sejam relações pedagógicas, educacionais. Isso é muito grave, muito, muito grave. Então, era como se, portanto, estivéssemos atravessando uma tormenta e nessa tormenta novas formas de agir e de sentir o mundo estão em processo. Talvez não a ponto de extinguir as anteriores, mas muito mais hipertrofiadas, muito mais robustas do que as anteriores. Tá? A gente não precisa de exemplos empíricos, agora ressaltados de forma em profusão, que são vários. Basta ver o resultado aqui que aconteceu ontem na maioria das câmaras municipais para ver a inegável vitória da extrema-direita nas eleições. Tá? Então não é uma coisa que a gente acha ou deixa de achar, isso é fato. Fato. Na maioria dos grandes municípios, especialmente nas capitais, houve mais uma vez um avanço eleitoral, né? Maiores cadeiras nas câmaras municipais, prefeitos muitas vezes ganhando em primeiro turno de forma cachapante. Então isso está em processo. Está em processo e a gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que isso é um acidente de percurso. Porque um raio não vai cair no mesmo lugar 7, 8, 9 vezes. Tá? Isso é um processo. Então eu entendo
interessantes, mais úteis para a gente buscar compreender essa extrema-direita, é entender que ela também está apresentando para nós, nessa dinâmica do novo, do sentir diferente, né? Do viver diferente, do atuar diferente, essa nova direita, essa extrema-direita, vem apresentando uma espécie de nova gramática, uma nova linguagem, um novo léxico, que é obviamente proposto pelos ideólogos desses movimentos, mas que acabam interferindo demasiadamente no mundo da vida. Não são meras palavras, não são meros conceitos, são códigos que passam a operar em novos signos e que, se a gente não estiver atento a essas mudanças, a gente vai estar sintonizado numa estação e a maioria vai estar sintonizada em outra. Não estou falando em aderir, estou falando em sintonia. Claro? Então, se a gente for lembrar lá o fascismo eterno do Humberto Eco, uma das características que ele ressalta é justamente o que ele chama de nova língua, né? Uma nova língua, uma nova gramática. Eu acho que dialoga um pouco com isso, tá? Dialoga, perdão, muito com isso. Essa nova língua, essa nova gramática, né? E, de novo, a gente vai ser bastante ingênuo se a gente imaginar que essa nova gramática, que esse novo léxico não interfere no nosso processo pedagógico. Imaginar que a gente vai estar trabalhando dentro de sala de aula, num processo pedagógico, operando palavras, conceitos a partir de determinados significados, não entendendo que os significantes dessas palavras estão em mutação, significa que o nosso ofício, que já é problemático, já tem as suas dificuldades, essas dificuldades vão aumentar de maneira exponencial. Porque aquilo que você pensa enquanto educador estar comunicando, não está mais. Poderia estar em 2005, 2010, hoje, aquilo que você atua, as palavras que você escolhe para atuar nesse processo pedagógico já não surtem mais o mesmo efeito. Por quê? Porque estamos numa sintonia gramatical, enquanto a extrema-direita está em outra sintonia gramatical. São as mesmas palavras, sim, mas os significantes são outros. Tá? Então, e aí eu sugiro fortemente para vocês um documentário que está disponível no YouTube. Um grande amigo meu, desde a época de graduação, é o professor Michel Guerra, que tem um documentário que dialoga diretamente com essa exposição que eu estou fazendo aqui, chamado Decodificando a Extrema-Direita, onde ele justamente trabalha de maneira mais pormenorizada essa questão da nova gramática, né, proposta pela extrema-direita, como uma forma de entendermos o que está acontecendo, para percebermos em que chão estamos pisando, para que a gente consiga não apenas fazer o nosso trabalho de forma utilitarista e pragmática, mas que entendamos a dimensão do que a gente está enfrentando, ok? Para que possamos não apenas nos proteger do que está acontecendo, mas também entender como lutar contra isso. Tá certo? Não é pragmaticamente nos defender, não, pelo contrário, para entender a dimensão do problema, para que estejamos à altura do desafio. Perfeito? Então eu recomendo o documentário de 40 minutos e tal, feito pelo pessoal da UFRJ, coordenado pelo professor Michel Guerra. E aí eu cito aqui literalmente o Michel nesse documentário, em que ele diz o seguinte: o idioma formal continua o mesmo, o que muda é o uso político desse idioma. Então, aparentemente, a gente continua compartilhando o português, ok, beleza. Agora, o uso político desse idioma, através desse novo léxico, dessa nova gramática, dessa nova linguagem, foi alterado. Okay? Foi alterado. Então a gente precisa, como se essas palavras estivessem sendo sofrendo uma alteração de alma. Okay? E se a gente não estiver atento a isso, nós vamos estar, ao invés de estarmos na linha de frente contra isso, a gente pode involuntariamente estar contribuindo para essa nova gramática. E aqui eu fiz uma lista dessas palavras, eu fui escrevendo aqui para vocês e fui botando palavras que a gente pode
sensação de que sabe o que está falando, mas muitas vezes a gente não sabe. Pelo menos não sabe a partir do significante desse grupo da extrema-direita. Politicamente correto. Liberdade de expressão. Marxismo cultural. Fake news. STF. Pode significar uma coisa para a gente, significa outra para ele. Ditadura da toga. Xandão. As suas mais variadas nomenclaturas e memes. Corrupção. Escola sem partido. Comunismo. Comunismo. Imagina os colegas de história dando aula no ensino médio, parte de uma perspectiva do comunismo histórico ali do pós-Guerra Fria, ou melhor, Guerra Fria. Não é disso que a garotada vai entender, porque não é esse o comunismo que a garotada ouve hoje. Não tem mais a ver com aquele comunismo histórico. Ah, mas eu estou cumprindo aqui o conteúdo. Sim, mas o seu conteúdo já está corrompido, já está comprometido com uma nomenclatura que não é mais aquela que você imaginava que era quando você se formou. É simples assim. Se não houver a modulação e a adequação, esquece. De novo, o professor, o docente vai estar numa sintonia e os educantes estarão em outra. Simples assim. Ideologia de gênero. Essa é sensacional. Doutrinação comunista. Cura gay. Escola sem partido. Veja que muitas expressões foram, inclusive, cunhadas por esse período. Escola sem partido, ideologia de gênero, né? Marxismo cultural, tudo isso é cunhado e já incorporado ao vocabulário corriqueiro. Né? Você ouve isso em qualquer lugar, não é só em instâncias acadêmicas, supostamente intelectualizadas. Não, você ouve essas expressões no ponto de ônibus, na padaria, no seu trabalho, no jornaleiro, na livraria, no supermercado e na escola. Na igreja, exatamente. Bom, doutrinação comunista, cura gay, banheiro unissex, petismo, pedofilia, Israel. Outra coisa, não é algo que o Michel também trabalha, o Israel imaginário, o Israel do Velho Testamento. Não tem nada a ver com o Israel do Netanyahu, ok? Então eles apoiam o Israel de Netanyahu porque estão se relacionando com o Israel imaginário do Antigo Testamento. Ah, mas não é assim. Eu sei, querido. Você sabe. A maioria de nós deve saber. Mas se o objetivo é estabelecer algum tipo de comunicação, ou a gente entende que esse significante foi alterado, ou então vai ficar cada um falando um papo diferente. Ok? Então aí é sobre isso. Mimimi. Censura. Conspiração. Globalismo. Família. Cidadão de bem, lacração, guerra cultural, esquerda. Tá? Esquerdismo e esquerda são coisas diferentes. E tem mais uma expressão que volta e meia aparece em todos esses lugares que eu conversei aqui com vocês. Paulo Freire. Também é uma dessas expressões que sofrem alteração e que a gente precisa entender o que está sendo compreendido do lado de lá. Caso contrário, a gente não anda, ou então anda para o lado igual caranguejo. E fica questionando, está muito ruim viver, é muito difícil, não sei o quê. Aí sim, a gente deixa de compartilhar angústia e começa a compartilhar lamúrias, né? E a gente entra num quadro depressivo insolúvel, ok? Paulo Freire. Percebam todo esse léxico aqui que eu tentei mapear, e certamente tem muita coisa faltando ainda. Eu desafio qualquer uma aqui, eu nunca ouvi nenhuma dessas palavras. Eu nunca participei de nenhum tipo de debate, alguma dessas palavras estava sendo explicada para mim do lado de lá. Isso já faz parte do nosso cotidiano. Essas palavras, com essa leitura específica, por parte da extrema-direita, já faz parte do cotidiano. Okay? Isso é fato. Agora, esse gênio já saiu da lâmpada. Ele não volta mais. Então, ou a gente vai ficar tentando colocar de volta para a lâmpada, a gente não vai conseguir, ou a gente parte, não no sentido da contenção de danos,
as partes para resolver esse problema, para pelo menos encaminhar uma saída. Então chama muito a atenção que no meio de todas essas palavras, Paulo Freire, né, que não é só uma pessoa, Paulo Freire também é um conceito compreendido do lado de lá de uma forma muito peculiar. Então assim, mas antes de, eu vou voltar a falar especificamente do Freire, mas sem dar spoiler, deixa eu só conversar com vocês um pouco sobre o objetivo dessa linguagem, né? Qual é a razão de ser dessa linguagem? Tudo bem, para além do vocabulário, das palavras, das mutações que essas palavras estão sofrendo, o que está na base dessa nova gramática? Primeiro, a questão da objetividade. Tá? Qualquer possibilidade de sofisticação do discurso tem que ser violentamente contido, reprimido e impedido. Ok? Essas palavras, com os seus significados muito restritos, têm o objetivo principal a objetividade, como um oposto à sofisticação. Daí a questão do anti-intelectualismo. Qualquer sofisticação é repelida de forma imediata. Ok? Então, mais objetivo, mensagem mais rápida, mais capilarizada, mais compreendida, segue o barco. Segue. Ok? Então, enquanto a gente fica aqui sofisticando, intelectualizando, essas palavras estão penetrando no tecido social e fazendo um estrago extraordinário. E a gente está aqui sofisticando, o que é? Nossa, mas que limitação cognitiva. Ok? Mas a gente vai ficar nessa torre de marfim, né, criticando o que está acontecendo, ou a gente vai tentar entender o cerne desse problema, né? E eu entendo um dos cernes desse problema, que é a brutal dificuldade comunicativa que se estabelece a partir desses referenciais e muitos outros. Uma outra coisa que essa gramática tem por objetivo, né? A linguagem de guerra. O tempo todo. Linguagem de guerra, linguagem da morte. Tá? O ethos da morte, a pulsão da morte. Algo também que guarda aproximação com Benjamin. Pulsão da morte o tempo todo. Que tem a necessidade de quê? Né? De manter a todos sobressaltados e mobilizados. Porque essa guerra, ela é cotidiana. Né? Lembra lá da guerra cultural, uma das palavras citadas? Essa guerra está acontecendo, não vai acontecer. Está acontecendo, é gerúndio. Está acontecendo. Então, para que a conjuntura de guerra, o espírito de guerra esteja na sociedade, é fundamental essa mobilização, essa condição de a todos, né, de estabelecer todos sobressaltados. Tá certo? Então, o pânico moral tem uma função extraordinariamente estratégica nesse sentido. Olha, vai acontecer com seu filho, pode acontecer com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe. Ok? Então você fica desesperado. Você precisa atuar. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso me mobilizar. Eu preciso falar. E as coisas começam a partir dessa mobilização constante. E esse mundo proposto pela extrema-direita é um mundo que precisa funcionar sem barreiras, sem regulação, okay? Sem limite. Qualquer tipo de limite estabelecido nessa capacidade comunicativa, por exemplo, é visto como censura, impedimento de liberdade de expressão e por aí vai. Esse mundo tem que fluir livre, ok? Tem que fluir sem barreira. Porque essa linguagem, para além de definições, de conceitos, ela tem por objetivo um novo letramento, uma nova alfabetização. O que a gente está vivenciando hoje é uma nova alfabetização das pessoas, a partir de um novo idioma, a partir de uma nova gramática. Então não tem muito sentido a gente buscar a eficiência de um processo pedagógico a partir de um letramento. E quando a gente entra em sala de aula para tentar colocar esse plano pedagógico em prática, o letramento do lado dos educandos é completamente diferente. Não há, repito, não há possibilidade de pontes nesse cenário. Porque sequer a comunicação é possível.
E é isso que legitima, entre aspas, o educando dizer para o professor que o que ele está falando é completamente equivocado. Porque na casa dele não foi isso que ele aprendeu. Na igreja dele não foi isso que ele aprendeu. No almoço de família não foi isso que ele aprendeu. No sentido de alfabetizado. Porque essas palavras, elas embutem, como eu disse, sentimentos. E esses sentimentos vão aflorando. Então, quando o professor, numa aula, fala comunismo, é só uma palavra. Ok, a gente vai explicar ali. Só que essa palavra, ela embute em sentimentos. E aí, o educando, seja ele de qual idade for, de qual estágio for, ele se levanta, literalmente. Porque você não está falando apenas de gramática. Você está mobilizando sentimentos sem saber. Sem saber. Então, por isso que essas comunicações andam muito truncadas. Certo? Comunicação entre pessoas, entre amigos, entre familiares e, claro, entre educandos e educadores. Por quê? Está acontecendo com todo mundo, vai acontecer com a gente. E é nesse sentido que as redes sociais têm um papel extraordinariamente fundamental, essencial nesse cenário. Né? Porque atuam diretamente na viralização, na massificação desses termos, desses conceitos. Tem um caráter de objetividade extraordinário, porque quanto menos texto, mais viralizado e, portanto, mais rápido ser compreendido. E a gente vai entrando, né, no momento, né, na era da economia da atenção, onde todo mundo quer a sua atenção, as redes sociais apresentam o pacote pronto, né, que é o pacote da lacração, que gera o like e que gera o lucro. São os 3 L's. Né? A lacração, o like e o lucro. Que promove, por exemplo, a ascensão de empreendedores, como o Pablo Marçal, que sabe lacrar, entre aspas, sabe massificar os likes e que, portanto, sabe lucrar. Isso faz dele um empreendedor. Isso faz dele um curioso. Isso faz dele o quê? Um modelo a ser seguido. Gente, o momento em que atravessamos é um momento onde há um descolamento brutal entre forma e conteúdo. Muitas vezes, nós aqui, progressistas de esquerda, ficamos absurdamente preocupados com a falta de conteúdo e, sem querer, a gente acaba resvalando numa postura um tanto quanto moralista, achando que o conteúdo é propriedade nossa. Portanto, na medida que não há conteúdo, aquilo ali tem que ser deixado de lado porque não merece nem atenção. A forma catequiza essa geração e outras tantas. Aqui a gente tem o predomínio da forma em detrimento do conteúdo. É uma mensagem, um áudio do WhatsApp, o sujeito ouve velocidade 2. O áudio tem 30 segundos. Porque não pode perder 30 segundos. Então é muito importante a gente entender também a diferença entre informação e conhecimento. Já que eu estou falando aqui de forma e conteúdo, há uma diferença brutal em informação e conhecimento. Ah, mas vivemos na era da informação. Ok. E isso gera necessariamente uma amplificação do conhecimento? Não. Por quê? Porque informação, gente, é da qualidade do efêmero, do rápido, do fugaz. Conhecimento é perene, é longevo. Então são 2 categorias completamente diferentes. O conhecimento é uma informação que foi transformada em algo perene. A informação continua sendo somente informação. É como se estivéssemos diante de um tráfego, de uma avenida com carros indo e vindo, e não tem ali muito sentido. Okay? Você pega aquela informação, você acha que você tem conhecimento. Não, você só tem uma informação. E provavelmente daqui a meia hora, 1 hora, aquela informação se dilui. A informação é instantânea, ela é passageira. Conhecimento é duradouro, é perene. E esse desafio é o desafio de uma geração, ou melhor, de um
tempo, não é uma geração, estou sendo injusto, mas um tempo, né? Uma era onde a informação ela prevaleceu em relação ao conteúdo. Informação todo mundo tem. Basta a gente pegar aqui, ó. A gente tem. Falando em economia da atenção, está aqui, ó. Informação está toda aqui. Bom, já o conhecimento é complicado. Porque é justamente pegar essa informação e traduzir em conhecimento demanda tempo, esforço, empenho, leitura, mas é diferente. Não tenho tempo para isso, tenho uma vida para levar. Eu tenho um empreendedorismo para tocar. Então, como diz, por exemplo, o meu cientista Miguel Nicoleles, informação no mundo moderno virou um vírus. Mas é isso, informação hoje é um vírus. Além dela ser perene, ser instantânea e passageira, ela é viral, no sentido de se multiplicar muito rápido, e viral no sentido patológico. Ok? Nos infecta. Porque ela não faz a passagem para o conhecimento. Ela entra em você como informação, você consome como informação, continua como informação e não gera conhecimento. Aí pode gerar toda a sorte de consequências possíveis. Fake news, doutrinação. Né? Estava vindo para cá, eu vi uma notícia de eleitores do Pablo Marçal de joelho na rua, chorando, rezando, para que houvesse algum tipo de mudança eleitoral. A gente já viu isso, gente. Exato, a gente já viu isso. Agora, a gente tem mais de 1 milhão de votos na maior cidade da América Latina que olham para aquilo e entendem como um modelo a ser seguido. Um debate que houve na Universidade de Mackenzie, ele foi o mais assediado pelos estudantes. Ou mais, não um dos mais. Ou mais assediado pelos estudantes. Garotada de 20 e poucos anos, tirando foto, colocando no Instagram, e é isso. Sabe por quê? O Felipe falou para ele. Ele é o cara que deu certo. Ele é o winner. Ele é o vencedor. Ele é o empreendedor. Essa é uma nova razão de mundo. Ou você está do lado dos vencedores, ou você é um derrotado, um perdedor. Sai. Não quero nem olhar para você. Então, isso é muito grave. E onde é que o Freire entra nisso? Disse que eu ia voltar para o Freire. Estou cumprindo a promessa. Onde é que o Freire entra nisso? O Freire é, né, um elemento fundamental. Quer dizer, de todos esses termos que eu citei aqui, né, Xandão é uma pessoa. Mas assim, desculpa, mas o termo Xandão já não é mais pessoa. Já virou, sei lá, você pode pedir até um sanduíche com esse nome. Então virou um totem, uma coisa extraordinária. Mas assim, pessoa mesmo, né, um indivíduo que passa a ser incorporado nesse léxico da nova direita desde o início, tá? O Alexandre de Moraes é recente, a partir do que aconteceu na eleição, mas que desde o início é considerado um marco, né, nessa nova gramática, é Paulo Freire. Por que Paulo Freire? Já que é um autor tão importante para muitos de nós. E eu chamo a atenção para um detalhe importante. Eu prometo que já estou me encaminhando no final, porque eu também falo muito. Muitos olham para essa interpretação da nova direita de Freire e imediatamente falam, eles não entendem o Freire, por isso que eles fazem ou falam o que falam. Eu peço licença para discordar. Justamente por entenderem a dimensão do Freire, é que esses caras colocaram ele nessa condição que ele se encontra hoje. Entenderam e propuseram a virada. Fala comigo, perdão. Perdão, quem reproduz o discurso talvez não entenda. Eu provavelmente não falei. Mas quem Os ideólogos. Discurso, Sim. muito, com certeza. Sim. E por isso o tem como uma figura estrategicamente a ser destruída. Pelo que ele representa e o impacto que ele tem. E a partir do convencimento, não a partir da força. Exato. Então, e a gente pode, assim, recapitular muito basicamente aqui para que a gente entenda aonde, a meu juízo, né, está o cerne da crítica em relação a Freire.
Primeiro, é importante entender que as crianças são vistas por esse público como tábuas rasas. Né? A extrema-direita olha para as crianças como tábuas rasas, como pequenos anjos, absolutamente ingênuos, frágeis, okay? E precisam, portanto, ser protegidos. Dito isso, onde Freire entra nessa história? O Freire justamente olha para essas mesmas crianças e aponta que elas têm autonomia. Não só as crianças, tá? Mas vamos nos concentrar nas crianças. Que as crianças têm autonomia de quê? De produzir conhecimento a partir de suas próprias percepções. A criança não ser vazia, não é uma página em branco esperando alguém preencher. Não. É um ser capaz de promover interações com o mundo e tem as suas próprias trajetórias. Essas trajetórias e essas interações atuam diretamente e de forma autônoma para que essas crianças desenvolvam a sua percepção de mundo, o seu conhecimento. Falei alguma bobagem aqui em relação a Freire? Não. Isso aqui é uma coisa do Freire básico. Né? Então, qual é o motivo? O motivo é justamente aqui. Porque o Freire, ele desloca a centralidade da família nesse processo. Já que as crianças são vistas como tábuas rasas, anjos indefesos e tal, quem é que protege essas crianças? A sua família. A família vai evitar que tudo de mal aconteça com aquelas crianças. Quando o Freire, a partir de uma perspectiva pedagógica, desloca a questão do conhecimento, tira a centralidade da família e coloca na autonomia da própria criança, ele está cometendo uma violação. Ele está usurpando a sua condição enquanto docente e pedagogo. Ele está vulnerabilizando essas crianças. Vocês vão ver no documentário, tem uma fala do Malafaia dizendo exatamente isso. Tirar a autoridade da família e dos pais da condução dos destinos dessas crianças. Por isso, esses caras têm que ser silenciados. Então, quando o Freire desloca a centralidade da família na condução desse processo e coloca na escola como um ambiente que vai intensificar a busca dessa autonomia das crianças, essa extrema-direita não vai tolerar isso. Ninguém vai abrir mão de poder. Ainda mais em relação aos seus filhos. Quem os outros pensam que são para dizer como deve educar os seus filhos? Então, o que o Freire vai ensinar para a gente, qualquer educando, né? Mas eu gostaria de centralizar aqui o Sueli que vai gostar, centralizar aqui as minhas considerações acerca das crianças e do papel central que as crianças ocupam nessa gramática e nesse ethos da extrema-direita. A criança pode ter liberdade total de criar, refletir e produzir sozinha, sem mediação orientada dos pais e da família. Esse é o terror. Autonomia é o terror. Liberdade, progressismo e autonomia passa a ser interpretado pela extrema-direita como doutrinação. Ok? Liberdade, progressismo e autonomia são sinônimos de doutrinação. Então, é óbvio que o Freire vai ser apresentado como um mensageiro do Cristo, okay? Porque nesse sentido, ele não está, era como se ele atuasse em duas frentes simultaneamente. Primeiro, a dissolução da família, o esvaziamento da centralidade da família no processo de criação dos seus filhos e colocando a escola como um ambiente de busca e de solidificação da autonomia dessas crianças. E dois, uma vez autônomas, essas crianças vão aprender a pensar por elas próprias, desenvolver as suas próprias reflexões e relações com o mundo, e a família não pode assistir isso de forma passiva e tranquila. Tá claro? Tá claro? Vocês me acompanham nesse raciocínio? Então, o que acontece? A partir desse entendimento, a pedagogia freiriana passa a ser interpretada por essa extrema-direita como uma pedagogia que expõe as crianças, fragiliza as pobres crianças, esses pobres anjos, frágeis, ingênuos. E essas crianças frágeis
ficam nas mãos daqueles que, ao invés de protegê-las, de ensiná-las, passam a quê? A doutriná-las. Tá claro? E isso a família não pode tolerar, não pode permitir, sob hipótese alguma. Então, o Freire tem essa dimensão explosiva, né? Esse ódio, né? Não nos esqueçamos que estamos aqui falando de sentimentos, esse ódio, esse rancor, esse desdém, esse desprezo pela figura do Freire repousa exatamente nessa capacidade que ele e as ideias dele, porque muitos que não conseguem entender as ideias direcionam para a pessoa do Freire, conseguem encarnar justamente uma espécie de mal supremo, aonde o protagonismo da família e a educação das crianças são corrompidas através de um só pensamento, de uma só pessoa, no caso do Paulo Freire. Então, gente, quem são os principais artífices desse processo perverso de corrupção infantil? Somos nós. De todo esse processo, tudo bem, o Freire é uma espécie de capitão do time, mas não dá para todo mundo, né, todo dia acordar, e aí, você já xingou o Freire hoje e tal? Isso eles fazem, ok? Assim como a incontinência, rezam por pneu, essas coisas todas. Mas assim, como é que a gente vai, né, esse pessoal da extrema-direita, né? Como é que a gente vai vivenciar esse ódio, esse repúdio, esse asco pela figura do Freire? Nos seus descendentes, nos seus operadores, nos seus ideólogos, naqueles que cotidianamente mantêm viva não só a imagem do Freire, mas a pedagogia do Freire. E os malefícios que na cabeça desse pessoal essa pedagogia é capaz de fazer. Então, assim, como fazer o nosso trabalho diante desse cenário? Se as crianças saem de casa sabendo, cuidado com o que o seu professor está falando, cuidado com o que a sua professora está falando, não aceita tudo de mão beijada, questione o seu professor, dialogue com ele, bata de frente. Veja, no sentido de promover uma troca, um espírito crítico é maravilhoso, mas a gente sabe que o objetivo não é esse. O objetivo é questionar o suposto conhecimento do docente, do professor ou da professora, e promover ali uma espécie de mini revolução. Então, queridos e queridas, se o nosso trabalho em sala de aula já carrega uma infinidade de obstáculos e dificuldades, fica ainda mais complexo, obscuro esse cenário no contexto contemporâneo. Tá? Porque a gente tem muita coisa a fazer, a gente tem muitas montanhas a atravessar, não diria atravessar, não, a conquistar, porque antes da gente cumprir nosso conteúdo programático, seja ele qual for, a gente precisa entender literalmente que língua a gente está falando, e para quem a gente está falando, e de que forma a gente está falando. São preocupações a mais que ajudam diretamente na corrosão completa do nosso ambiente de trabalho. E a gente volta ao papo do burnout, depressão, ansiedade, infelicidade como rotina, dentro e fora de sala de aula. Então a gente precisa estar atento a esse processo, precisa muitas vezes estar muito mais preocupado com como aquilo que você está dizendo será compreendido do que necessariamente o que você sabe daquilo. Porque você sabe aonde você quer chegar. Agora, é fundamental perceber como aquilo que você está tentando apresentar em sala de aula será interpretado não no sentido meramente pedagógico dessa compreensão, mas levando em consideração todas essas filtragens gramaticais que estão interferindo, não é devem estar, estão interferindo no processo pedagógico. Então, Freire tem tudo isso, mas se eles entenderem o Freire, justamente para combatê-lo, eles foram movidos por um sentimento, né? Um sentimento de ódio, de ressentimento, né? Do intelectual mais traduzido e mais lido, né? Do intelectual brasileiro mais traduzido e mais lido fora do Brasil. Eles foram movidos por um sentimento de ressentimento, ódio, rancor e tal. Só que o Freire também atua sempre com sentimento.
podem ter entendido a proposta pedagógica e se mobilizado como um exército contra Freire. Mas Freire também aponta, para além de uma pedagogia, também aponta para o sentimento. Tá? E esse sentimento é aquilo que a Bell Hooks diz que o verdadeiro amor não é apenas um sentimento, é ação. É esse amor que Freire fala. Okay? Não é um amor sentimentaloide, não é um amor do coitadismo, é um amor que gera conexão, que gera empatia, e é um amor que vai provocar uma ação. E contra isso, não tem vocabulário, não tem léxico que combata a magnitude e a grandeza da pedagogia freiriana. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: eles têm as estratégias deles, nós temos as nossas. O que a gente precisa entender é quais são as estratégias daquele campo de batalha para que estejamos à altura de combatê-los, e não só combatê-los, mas de vencer essa guerra, que é uma guerra que está em curso, é uma guerra que está sendo implementada enquanto estamos aqui conversando, e se a gente não tiver o sentimento de urgência necessário, a gente vai estar colhendo os frutos, infelizmente, comprometidos dessa empreitada. Então, o cenário é complicado, o cenário é obscuro, sim, mas depois da noite mais densa, vem o sol mais luminoso. A gente precisa entender isso, e embora a gente, desde o início, eu tenha falado para vocês que a gente está aqui compartilhando angústias, mas não é uma angústia no sentido triste do termo, não. É para perceber a magnitude do nosso desafio, e eu tenho certeza que estaremos prontos e apostos para vencer no final. O que a gente precisa é entender o tamanho do problema, o tamanho do inimigo, para não apenas combatê-lo, mas vencê-lo no final. Porque, como diz o Freire, sentimento, diz a Bell Hooks, em referência ao Freire, verdadeiro amor é a ação que a gente está aqui para agir. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Quem vai embora é sempre um chato, vocês sabem disso, né? Só vai embora se você não entender. Só para passar para outro, né? Acho que é justo isso, né? Nada de guardar. Obrigado, professor Vitor. Obrigado, Felipe. Devido à proximidade, eu tenho que estar me controlando para não ficar chamando Valença, né? Obrigado, Valença. Acho que eu posso dizer que a gente é contemporâneo de estudos, né? Eu cheguei na UF no início do curso da graduação de filosofia, não tinha curso de filosofia na UF. Eu fui um dos primeiros alunos, melhor dizendo, um dos primeiros estudantes. Gente, e fui recebido por você da história, né? Fui recebido por vocês da história. Eu cometi alguns equívocos, né? Não fiz alguns apontamentos no início. A lista de presença está fixada numa coluna ali, num papelzinho. Quando vocês forem embora, vocês só passam um telefone com QR Code. Bruno, meu telefone não está legal, está me sabotando. E aí? Me passa o nome, o e-mail e eu anoto e dou um jeito. Tem também um lanchinho ali na mesinha. Tem o sorteio dos livros. Tem 2 livros, um que foi doado pelo professor Felipe e outro pelo professor Vitor. Muito obrigado.